Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Text Time. Como você já sabe, o espaço criado pela Syncro para que você possa se inteirar das informações relevantíssimas do mundo tributário, de tecnologia, fiscal, de negócios. E chegamos ao fim de mais uma temporada, a quarta temporada do Text Time. Essa temporada, como vocês já sabem, que foi totalmente voltada para a reforma tributária. E que tempo bom, né, pessoal? Discutimos questões muito importantes de diversos setores, com muitas dicas valiosas para vocês que nos acompanham. Mas ainda temos um conteúdo interessantíssimo. Que tal se a gente lembrar os principais pontos que foram tratados durante essa temporada? Então eu quero te convidar para participar comigo dessa rápida jornada de lembrança dos principais pontos da temporada de reforma tributária. Vamos começar com o primeiro assunto, que foi bastante interessante quando nós abordamos sobre a questão da saúde mental do time de techs. Então, nós sabemos que a reforma tributária é realmente um tempo de grandes mudanças que traz muitos desafios para o mundo tributário, não só para o time fiscal, evidentemente, mas para todas as áreas da empresa. E sabemos que nada melhor do que esse time e os profissionais de techs estarem bem consigo mesmos, com a saúde mental em dia, com tranquilidade, para que eles possam então vencer esses grandes desafios. Desafios como mudanças abruptas na legislação, dois regimes diferenciados que precisarão conviver simultaneamente, mas cada um com as suas propriedades, com os seus desafios. Então, uma pessoa que não está bem mentalmente, evidentemente, não conseguirá passar por esse período da melhor maneira possível. Questões como ansiedade, dificuldade, até mesmo depressão, são questões que, evidentemente, atrapalham esses profissionais, não só no trabalho, no exercício das atividades do dia a dia, mas também de modo pessoal. Então, Daniel Mascarenhas nos deu diversas orientações sobre como passar por esse período e enfrentar essas adversidades mentais. Então, segundo ele, alguns pontos são muito interessantes, como as empresas saberem lidar com essa questão, com seus colaboradores, tendo uma liderança preparada, uma liderança que sabe entender o momento, evidentemente cobrando resultados, mas também exercendo essa liderança de uma maneira humanizada. É importante também que as empresas tenham programas e pessoas preparadas, orientadores e demais profissionais voltados para essa área de saúde mental, para que possam auxiliar os colaboradores, sobretudo os tributaristas, o pessoal que atua na área fiscal, durante esse período de reforma tributária. Então, com o Daniel, aprendemos diversas questões e nós esperamos que você que nos acompanha, seja você um líder que também passa por seus desafios, que realmente tem desafios de pressão, muitas vezes no trabalho, com os grandes desafios da apuração, naquilo que a gente vive hoje, agravado pelo período de transição da reforma. Você, então, líder, deve estar preparado, deve ter uma paz interior grande, buscar ajuda quando você não conseguir resolver esses conflitos da mente. Então, Daniel nos deu diversas orientações para que a liderança possa, então, exercer esse papel humanizado, de cuidado, passar tranquilidade para a equipe, realmente inspirar as pessoas. E você que nos acompanha, que é um tributarista, um analista, não necessariamente exerce funcionalmente a atividade de liderança, mas que no dia a dia se vê desafiado por diversas questões, que você também esteja preparado, com tranquilidade, com paz de espírito, com a mente arejada, e que aí então você com certeza possa desempenhar as suas atividades da melhor maneira possível. Saúde mental
é tudo. E no segundo episódio, tratamos também de um tema fundamental em termos de reforma tributária, porque nós falamos sobre a adaptação no cenário tributário relacionado às indústrias. Nós sabemos que para as indústrias a reforma tributária representa uma gama de grandes desafios, dada a complexidade que esses setores se encontram, sobretudo no tratamento tributário dos insumos, das diversas operações que uma indústria incorre. São cenários muitas vezes complexos, tributações diferenciadas e com a reforma tributária, mais regimes diferenciados são acrescidos a essa complexidade já existente. É um grande desafio para as empresas e para os seus times fiscais fazerem o acompanhamento das modificações da legislação, nossa legislação que hoje já é bastante complexa, volátil e ainda mais agora com reforma tributária, o desafio é atender essas duas frentes. Então, qual é o papel, a importância dos times concernente a adquirir conhecimento suficiente, necessário para atender também à reforma tributária? Quais são as operações que precisam ser otimizadas? Nós, conversando com a Bárbara Neves, pudemos ouvir diversas questões relacionadas a essa estratégia de atendimento das indústrias em relação à reforma tributária, a verificação dos contratos relacionados aos fornecedores, a própria tributação nova aos produtos que agora estão relacionados na nova tributação, com seus regimes diferenciados, favorecidos, as imunidades, a isenção e uma série de outras questões que a reforma tributária traz. Também vimos a importância do uso de tecnologia e de aplicações, soluções fiscais que realmente sejam aderentes a esse ambiente das indústrias. São dicas muito importantes que, se seguidas da melhor maneira possível, farão com que as empresas, as indústrias, sobretudo, tenham êxito ao atravessar esse período de transição. Então, não se esqueça, ambientes complexos, modalidades novas de tributação, mudanças de entendimento e de tratamento relacionadas às novas operações fiscais são elementos críticos e para que a empresa, a indústria, sobretudo, possa sobreviver em relação a esse tempo de grandes mudanças e grandes desafios, é necessário, então, investimento em conhecimento, em simulações, conhecer a precificação adotada para esse modelo de reforma tributária, considerando os novos tributos instituídos e, evidentemente, o uso de boa tecnologia fiscal, que seja realmente aderente ao negócio das indústrias. Então, sábios conselhos, instruções fundamentais nós trouxemos aqui no segundo episódio do Tax Time. E no terceiro episódio, conversamos com o Thiago Figo, que é Head de Tax e Legal na C&A, e ele falou para a gente sobre o varejo e a transição para o novo regime tributário. Então, tratamos aqui de diversas questões concernentes aos desafios que o ramo varejista, aos diversos desafios que o ramo varejista terá que vencer em relação à nova tributação que é trazida pela reforma tributária. Hoje, o ramo varejista já é alvejado por uma gama enorme de legislações tributárias, já com também regimes diferenciados, e agora esse setor é, de fato, impactado pelas novas regras trazidas pela reforma tributária e com impactos muito grandes, como, por exemplo, a reorganização econômica de muitos setores, inclusive o varejista. Hoje nós sabemos que muitas empresas estão em determinadas localidades, estados, por conta dos regimes diferenciados, pelos incentivos fiscais que são concedidos a determinadas empresas. Com a reforma tributária, isso não é mais possível. Então,
há uma necessidade de que as empresas, então, procurem, né, estar mais perto dos seus centros de distribuição, mais perto da indústria e também do seu consumidor. Então, nós entendemos que há uma reorganização econômica do país em termos estratégicos e de viabilidade logística, inclusive para as empresas. E o Tiago falou sobre os impactos disso, também sobre a questão da precificação dos produtos, dos serviços que precisarão ser melhor avaliados nessa questão que hoje nós entendemos como sendo algo bem diferente daquilo que a gente vive, sem muitos regimes tais quais temos hoje, com uma modalidade de tributação diferenciada. Perguntamos para o Tiago sobre a opinião dele em relação ao aumento de carga tributária, de preços de produtos, e ele sabiamente nos disse que realmente isso depende dos produtos, depende da operação, depende daquilo que está sendo comercializado. Então, é bastante interessante essa análise e no episódio nós pudemos discutir com mais propriedade diversos detalhes desse tipo de tributação e principalmente de impactos relacionados ao ramo varejista no tocante a um regime de transição relacionado à reforma tributária. Se você ainda não acompanhou todos os detalhes desse episódio, acompanhe. Muitas instruções, muitos conselhos importantíssimos, inclusive para a liderança neste período de transição. E no quarto episódio, nós tivemos a satisfação de receber o Tiago Loureto, que nos trouxe o seguinte tema: profissional de Tex 2.0. Como se adaptar e se destacar na era de reforma tributária. O Tiago, então, nos disse sobre a importância de entendermos toda a legislação que está sendo produzida em termos de reforma tributária. Temos já o aspecto constitucional devidamente definido e agora as demais legislações que vão se desdobrando são muitas, entre elas leis complementares, logo após regulamentos e todos os outros desdobramentos tributários relacionados a essa matéria tributária. O profissional de Tex 2.0 precisa estar preparado para entender todos os pormenores, todas as diversas regras contidas nessas inúmeras matérias tributárias e leis. Esse profissional precisa fazer a devida interpretação de todas essas questões. Muitas vezes são questões complexas envolvendo diversas operações e modalidades de tributação. Dessa maneira, o profissional terá condições de atuar de maneira proeminente no setor em que ele atua. Também é muito importante que esse profissional tenha conhecimento em tecnologia, para que ele possa viabilizar tudo aquilo que ele estudou e interpretou dentro dos sistemas. Hoje é impossível que uma empresa esteja em conformidade com o fisco sem fazer uso de uma boa tecnologia. E o profissional de Tex 2.0 precisa ter esta certa intimidade com a tecnologia para que ele possa, então, viabilizar o seu conhecimento. Um outro ponto que o Tiago Loureto nos trouxe é que esses profissionais também precisam fazer uso de ferramentas que viabilizem o seu trabalho, principalmente aquele trabalho mais rotineiro. Então, é fundamental que se faça uso, as empresas e os profissionais façam uso de tecnologia, de inteligência artificial, de monitoramento de regras tributárias, motor de cálculo, para que então essa empresa possa errar o mínimo possível e estar em conformidade com toda essa legislação, que já é complexa por natureza com aquilo que já existe e, de certa forma, essa complexidade é agravada com as novas regras trazidas pela reforma tributária. Um profissional de Tex 2.0 que está devidamente preparado precisa dominar essas competências. O outro aspecto também que o Tiago nos trouxe é sobre a questão de comunicação. Uma comunicação eficaz
faz toda a diferença no ambiente corporativo. É evidente que muitas áreas precisam se comunicar. O aspecto tributário é importante, a área tributária, fiscal é fundamental e é a área protagonista nesse sentido. Entretanto, outras áreas são fundamentais, como o pessoal da tesouraria, de contratos, jurídico, de compras, de vendas. Todas essas áreas precisam estar imbuídas para que a empresa, de fato, possa atender todas as diversas exigências trazidas pela reforma tributária. E no quinto episódio da nossa temporada sobre reforma tributária, recebemos aqui duas personalidades da Syncro. O César Matsuda, que é gerente de requisitos, e também o Marcos Moraes, que é gerente de pós-venda. Esses dois profissionais nos falaram sobre como a Syncro está se preparando para atender à reforma tributária. E aqui eles nos deram diversas orientações sobre o processo pelo qual a Syncro está desenvolvendo para atender todas essas exigências trazidas por esta realidade de mudanças de tributação. Os sistemas da Syncro estão sendo adaptados da melhor maneira possível, considerando já as regras que já temos disponíveis, com diversas simulações e cenários já pensados para que esse processo seja viabilizado da melhor maneira. A Syncro possui diversas soluções que hoje já atendem o atual sistema tributário com toda a sua complexidade, seja atendendo de maneira matemática, como o motor de cálculo, fazendo todas as devidas tratativas relacionadas às regras tributárias, que são diversas, além do monitoramento tributário para esse motor de cálculo. Então, acompanhar a legislação no dia a dia, principalmente as suas diversas alterações, e também interpretando todas essas questões relacionadas às regras tributárias são parte do serviço de monitoramento que integram o motor de cálculo, além de outras modalidades de soluções, como, por exemplo, controles de crédito, gestão das obrigações, sejam elas obrigações tributárias principais, obrigações tributárias acessórias. Todas essas questões hoje são acobertadas por um processo e um modelo de atendimento que é denominado como um processo end-to-end, ou seja, desde o nascimento da norma tributária, passando pelos aspectos de cálculo, pela gestão de crédito, geração de obrigações acessórias, até a sua ponta final, que é a governança dos tributos e também de suas obrigações acessórias correspondentes. Portanto, a Syncro, já tendo esse background, tendo essa experiência de desenvolvimento para atender aquilo que a legislação hoje já estabelece, evidentemente já está preparada também e cada vez mais se preparando, incorporando o seu processo de atendimento para atender à reforma tributária. A reforma tributária que, num primeiro momento, estabelecia uma simplicidade total nas primeiras versões da PEC 45 lá em 2019, mas que com o passar do tempo foi se modificando e foram sendo acrescentadas diversas novas regras e tipos de tratamentos diferenciados, e com isso, evidentemente, o nosso processo de desenvolvimento teve que evoluir. A Syncro se preparou e, dentro da sua estrutura organizacional, ela pensou em estratégias para que nós possamos, de fato, atender aquilo que a nova tributação exige. Então, tanto o César, que é o gerente de requisitos, ouvindo os clientes, desenvolvendo uma metodologia de desenvolvimento de sistemas, fazendo com que os requisitos que hoje estão sendo pensados sejam
aderentes àquilo que a legislação está estabelecendo, mas também olhando para a casa dos nossos clientes, vendo como é a sua operação, quais são as suas particularidades. Então, esse desenvolvimento colaborativo, tendo como foco o cliente, é de fundamental importância. Esse é o trabalho do Marcos Moraes, quando olha para os clientes e tenta perceber quais são as suas necessidades, quais são as nuances do seu negócio, qual o grau de complexidade que essas empresas serão submetidas segundo as novas regras trazidas pela reforma tributária. Então, a Syncro, evidentemente, olha para todos esses grandes desafios, para essas variáveis que são estabelecidas e, dessa maneira, está cada vez mais viabilizando todo o meio necessário para que as soluções, de fato, estejam aderentes aos requerimentos, às exigências e às regras estabelecidas pela reforma tributária. E com isso, nós finalizamos mais uma temporada do Tax Time, uma temporada específica de reforma tributária, e eu peço a vocês que não percam nenhum episódio. Então, tire um tempinho aí do seu dia para acompanhar todo esse conhecimento produzido ao longo desses 5 episódios da reforma tributária, desta temporada tão importante e que vai ajudar você a se preparar para esse momento marcante em termos tributários no país. Siga a Syncro nas redes sociais, tem muito conhecimento, muita matéria ali disponibilizada para que você possa acrescentar o seu conhecimento tributário e certamente vai te ajudar nas suas atividades, no seu dia a dia e vai te ajudar a estar preparado para vencer todos os obstáculos que já foram impostos pela reforma tributária, mas que com certeza, com muita preparação, com muito estudo, todos esses obstáculos serão vencidos. Um grande abraço a todos vocês que nos acompanharam nesses episódios de reforma tributária e não perca a próxima temporada do Tax Time, com muitas informações preciosas, dicas fundamentais e convidados para lá de especiais que agregarão o nosso conhecimento e as nossas atividades. Um grande abraço a você e até mais.